dia, irmãos. Deus abençoe. Amém. Ver o rosto de cada um. Que Deus seja honrado, glorificado. E que continuemos assim, com essa viva esperança. Que seja a motivação da nossa caminhada, a nossa alegria, e a ajuda de Deus para chegarmos lá. E com certeza Deus já prometeu isso. Então depende de cada um de nós todo dia levantar e falar: eu sou do Senhor, eu quero continuar. Meu amado irmão, vamos falar um pouquinho sobre transformação, algo que deve nos motivar e nos trazer esperança. Transformação é algo que a palavra de Deus nos traz. Ela está sempre nos orientando, nos motivando, a sermos transformados. Tanto que fala de glória em glória. Ninguém começa a vida cristã já o super cristão. Como às vezes a gente imagina que tudo será transformado no momento que nós descemos as águas, saímos, todos os problemas acabaram. Não, a palavra nunca diz isso, nunca falou isso, mas Jesus disse: estareis convosco todos os dias, nos dando suporte, condições e também o bom ânimo para continuar. A oração é uma peça fundamental, algo fundamental que Deus nos deixou. A oração representa que o céu está aberto e Deus com seus ouvidos atentos nos ouvindo o nosso clamor, a nossa gratidão, o nosso choro, para nos ajudar. E além disso, Ele nos ama tanto que Jesus Cristo falou que enviaria o Consolador e Ele nos guiaria em toda a verdade. Então a parte de Deus Ele tem cumprido desde o princípio. Deus tem feito o seu plano da salvação, a sua parte, e já está totalmente completa aquilo que nós precisamos. Agora precisa do nosso lado compreender isso e contribuir para que essa boa obra que Deus fala seja concluída em nossas vidas dia após dia. Então aí parte de cada um de nós compreendermos o amor e a graça de Deus e o desejo do coração de sermos transformados e renovados. Aí, meu irmão, já parte de mim e de você. Aí a decisão já é nossa. Aí o compromisso é meu, o compromisso é seu, de querer ser transformado pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, pelo amor e a graça de Deus que é derramada todos os dias. Então, que nós possamos ter essa motivação. Paulo escreve em sua carta à igreja aos Coríntios, uma frase que ele fala: não vos conformeis com esse século, mas renove a vossa mente de acordo com a vontade de Deus. Eu acabei de falar que eu arrumei um emprego mais à parte e o Samuel em uma empresa. Louvo a Deus por estar lá. E algo que eu percebi lá, que é algo que eu nunca tinha vivido ou vivo em outros lugares, é que essa empresa, ela tem a liberdade de tocar as músicas. E toca com som alto. Toca ao ponto de você conversar com outro e falar: oi, leva lá a glândula lá, tá. Demora até um tempo sem compreender, se estiver um pouco longe. Só que a letra dessa música, para que você entenda, é funk. Do começo ao fim, é funk. Com letras mais absurdas que a gente pode ouvir. E dá para perceber em que patamar as pessoas estão. Pela falta do conhecimento, porque ainda não estão libertas. E no decorrer desse funk, deu uma pausazinha, começou a tocar o hino. A menina do meu lado falou: olha, é um hino. Eu falei: louvado seja Deus. Não deu 3 segundos, o menino foi, tirou e colocou o funk. Então a gente pode perceber que esse mundo está no padrão do sistema, que não é a vontade de Deus. E nós vivemos no meio dele. E não é à toa que Paulo está dizendo para a igreja: transforme a vossa mente. Não abrace o padrão do mundo, não abrace o sistema do mundo, porque eles ainda não têm a palavra que você tem. Eles ainda não têm esse conhecimento do Evangelho que você tem. Então, você conhecendo a palavra, o Evangelho, o poder que Deus faz e traz para nossas vidas, para sermos transformados, é para onde que nós estejamos, sejamos a luz que Jesus quer que sejamos. Mas isso só vai acontecer se eu e você permitir que essa boa palavra transforme a minha e a sua vida, para que sejamos luzes resplandecentes aonde quer que Deus nos colocar. Se for aonde está o funk, seja luz. Não estou dizendo para você ir para o funk nessas baladas funkeiras, mas lá a gente não tem para onde correr.
é aonde nós estamos ganhando o pão de cada dia. Mas é lá que a luz precisa brilhar. Tá bom? Então a motivação que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3, Renan, tem como você colocar para nós? Um incentivo, uma motivação à igreja, que também vivia em um mundo complicado, com valores mudados, e Paulo sabia que a mente do povo de Deus não devia ser a mente do mundo. E ele faz um clamor, um rogo, uma súplica, para que os membros da igreja permitam que essa boa palavra haja de tal maneira que a mente, o coração e o corpo seja transformado. E aí Paulo diz aos irmãos da igreja que hoje é dito para nós, porque toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Se ela é útil, ela vale para cada vida e vale para nós hoje. E ele diz, portanto, Valdir gosta dessa palavra portanto, porque ela chama-nos a atenção, né? Nos traz um alerta. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, olha a graça e a bondade de Deus entrando aí, peço que vocês se ofereçam completamente, 100% a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Até o 3, né? O 2, Renan, por favor. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom e perfeito e agradável a Ele. O 3, Ana. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então essa é a mensagem de Paulo para a igreja, assim lá em Roma, escrevendo para que os irmãos transformem sua mente, transformem seu coração, transformem seus valores. Ele fala para não moldarem, não se adaptarem ao sistema e os valores desse mundo. Ele fala, haja com humildade, façam análise da sua vida, dá uma olhada, faça um check-up espiritual e veja, tenha humildade de reconhecer aonde você precisa ser moldado e transformado, aonde você precisa permitir que o Espírito de Deus continue fazendo aquela grande obra que ainda precisa ser mexida para que sejamos cada vez a imagem de Deus. Então essa é a mensagem de Paulo para nós hoje, que estamos sentados aqui nesse banco, e para mim que estou aqui na frente. Permita que Deus transforme, que haja renovação, permita que o poder que Deus tem cedido a cada um de nós através do seu Espírito Santo nos ajude a mudar certos valores que muitas vezes ainda não está compatível com aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então a transformação ela é uma obra do Espírito Santo que se inicia com um novo nascimento. Sabe aquele dia que você conheceu o Evangelho, que o Evangelho encheu o seu coração, que você está aprendendo a palavra, que você esteve sedento para se entregar ao Senhor Jesus e falou, eu quero, e louvado seja Deus, você se entregou. Ali começa o dia da transformação e da renovação da sua vida. Ali Deus te concede o Espírito Santo dele para que viva em você 24 horas por dia. Obrigado, Vitinho. Esse Vitinho é demais. E todos os irmãos aqui também. É demais. Porque já pensou que cada um trazer um copo d'água aqui? Vou vender água. Tá bom, meu irmão? Então, o que Paulo está dizendo é que Deus forneceu para cada um de nós condições suficientes para que a nossa vida seja mudada e transformada. Não adianta e não podemos dizer eu não consigo, eu não posso, eu estou dizendo Deus não pode fazer nada por mim. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos fala. Mas ao longo da caminhada cristã, infelizmente, alguns não vão utilizar dessa bondade de Deus, dessa dádiva de Deus de providenciar para cada um de nós soluções para que nós sejamos cada vez melhor, e vão acabar desistindo. Nem todos serão transformados.
O poder é o mesmo para cada um. Mas nem todos vão permitir que isso seja transformado. E nós vamos ver alguns homens que receberam o privilégio de ser trabalhadores na obra de Deus, de agir de conformidade com a vontade de Deus, e mesmo assim não quiseram. Negligenciaram aquilo que o poder do Evangelho poderia fazer na vida deles, assim como pode fazer na nossa, e acabaram desistindo. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Renan, dá uma mostrada lá para nós. Filipenses, capítulo 6. Obrigado, Ana. Pois eu estou certo de que Paulo estava certo. Paulo sabia do que estava acontecendo, daquilo que ele estava vivendo, do poder de Deus na vida dele, que aquele que começou esse bom trabalho na vida de vocês vai continuá-lo até que ele seja completo no dia de Cristo Jesus. Amém. Aquele que começou a boa obra no princípio, aquele dia que nós falamos, sim, eu quero o Senhor Jesus. Paulo está falando, eu estou certo que ele continuará com vocês até a volta do Senhor Jesus. Ele vai dar condições, vai dar suporte para que cada um de nós consigamos atravessar essa viagem espiritual até a chegada ao céu. Esse é o amor e a bondade de Deus, e é isso que Paulo está tentando explicar e dizer à igreja: Jesus Cristo estará convosco e vos dará condições de completar a carreira até o dia que ele voltar. Esse é o poder de Deus agindo em nossas vidas. Esse é o poder de Deus que age transformando de glória em glória nossas ações e atitudes e nos moldando a cada dia a imagem e semelhança de Jesus. A questão é: eu quero, eu preciso, eu sinto a necessidade do agir de Deus em certas áreas da minha vida. Eu estou permitindo que essa boa obra esteja me transformando, que o poder da palavra que eu tenho lido e estudado está mudando a minha vida, a minha história, o meu coração. Ela está me motivando nos dias difíceis da minha vida, quando tudo parece não ter tanta esperança. Ela é o consolo para o meu coração. E assim, meu irmão, compreendendo a palavra de Deus, nós vamos sentindo o poder da transformação. E se estamos aqui hoje é porque a palavra está fazendo aquele efeito que começou, aonde começou aquela boa obra no dia do batismo. A caminhada é longa, mas nós podemos ver em nossas vidas o poder de Deus agindo, a mente sendo transformada, não sendo mais modelada como era antes. E os valores de Deus começam a agir, porque permitimos que a obra do Espírito Santo faça a diferença e transforme o nosso coração. Então, estamos vivendo em um momento crítico, quando as pessoas buscam apenas uma emoção sentimental, confortável, mas não verdadeiramente a transformação. É um perigo que nós precisamos ter cuidado, o que nós estamos procurando dentro do reino de Deus. O que nós estamos procurando dentro do corpo de Cristo Jesus. Simplesmente massagear o nosso ego, simplesmente receber aquelas mensagens, muitas vezes são ouvidas só para aliviar o nosso ego, os nossos sentimentos, o nosso coração, ou queremos de fato aquela transformação que vai nos mudando de glória em glória, ou queremos ser cada vez mais como a imagem e a semelhança de Jesus, mesmo quando a palavra chega em nós e nos confronta, e nos toca, e muitas vezes nos deixa assim, puxa vida, eu pensei que não era assim. E Deus está dizendo através da sua palavra: nós precisamos mudar em certas áreas das nossas vidas, mas existe o poder da palavra, o poder do Espírito Santo em nós que vai nos ajudar. Não entramos no reino e no corpo de Cristo Jesus simplesmente para receber aquelas mensagens que amassageiam o nosso ego, como muitas vezes vemos no mundo religioso dizer: venha para Jesus e você vai acabar todos os seus problemas. Venha para Jesus, olha, hoje Deus tem uma palavra profética para a sua vida, venha receber a sua bênção. Não é isso que o Evangelho está nos ensinando. É muito maior e muito mais profundo. Nós já sabemos que Jesus prometeu cuidar do seu povo, da sua igreja, de todos aqueles que se renderam a Ele. Ele prometeu cuidar. E Ele vai cuidar. De uma maneira tão especial que Ele falou que jamais nos deixaria só, mas enviaria o Consolador. O Espírito Santo que nos guiaria em toda a verdade.
que estaria conosco todos os dias na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até o dia da redenção. Os cuidados de Deus para nossas vidas. Meu irmão, nós não estou apontando o nome de jeito nenhum, mas infelizmente queremos muitas vezes em certas situações de nossas vidas que Deus se adapte aos nossos planos e não nós à sua vontade. Às vezes queremos que Deus se adapte aos nossos planos e não à vontade soberana dele. Por isso que toda obra incompleta ela não vale nada. Se não permitirmos que Deus complete a grande obra que Ele veio fazer na nossa vida, a gente para no meio do caminho. Se não permitirmos que o poder da transformação do Evangelho age todos os dias em nossa vida, a gente acaba desistindo. E muitas pessoas têm parado no meio do caminho por causa de não conhecer esse poder da transformação que o Evangelho causa. Por criar expectativas que a palavra não dá. Que Deus vai solucionar automaticamente nossos problemas. Não, Ele vai nos ajudar a suportar. E muitas vezes, no tempo certo dEle, tratar as situações que vivemos. Mas a vida cristã também não é só choro de jeito nenhum. Ela é muito mais de motivação e alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, é isso que a palavra fala. É em Deus que há motivação, que há alegria, que há vontade de continuar vivendo e servindo o Senhor. Para que as lutas, os desafios que a vida nos traz, não nos tire a transformação que o poder do Evangelho veio trazer para cada um de nós. Por isso, meu amado irmão, não permitamos que a obra em nossas vidas seja incompletas. Mas que todos os dias seja a alegria do nosso coração de ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Mas como esse processo assim ele é desenvolvido, primeiramente depende totalmente do homem. E eu quero que você compreenda isso. Por que eu estou dizendo totalmente do homem? Porque a obra completa totalmente de Deus já foi concluída. Ele já fez tudo o que o homem precisa fazer, para que chegue a vida eterna. Deus já traçou o caminho, os planos e a maneira certa para que nós sejamos abençoados para estar um dia no céu. Deus fez completamente a sua parte desde a fundação do mundo, quando o homem caiu. Deus traçou o plano de salvação e esse plano está completo em Cristo Jesus. Agora depende de cada um de nós. Amém. Ele está compreendendo. De todos os dias, querer ou não, a vontade de Deus em nossas vidas, sermos transformados de glória em glória. É esse o desejo de Deus. Ele nos entregou em Cristo Jesus toda a solução, todo o acesso, para que nós podemos ter uma vida transformadas e renovadas todos os dias. E é esse que tem que ser o meu e o seu desejo. E a vida vai trazer desafios para que a gente falar, não dá, eu não consigo, o mundo é muito forte, de jeito nenhum. Maior é o que está em vós do que está no mundo. Deus jamais permitiria que um filho dele desistisse da caminhada cristã por falta do poder dele para continuar seguindo. Não! Temos plenas condições, mas precisamos desafiar-nos cada dia em permitir que o poder do Evangelho esteja renovando a nossa mente, coração e corpo. E precisamos, meus irmãos, tomar todos os dias o cuidado devido para não desanimarmos nessa caminhada, que muitas vezes traz desafio. E porque Deus também não prometeu vida fácil para ninguém. No mundo passareis por aflição. Às vezes não é isso que muitos evangelhos assim ensinam. Segundo o que a palavra de Deus nos diz, muito pelo contrário. Jesus jamais disse que a vida com Ele seria somente riso. Muitas vezes é choro. E isso não quer dizer que Deus não está presente. Muitas vezes é desafios, é perseverança. E nós precisamos continuar. Os filhos de Eli, você lembra muito bem.
Os 2 filhos de Eli foram chamados por Deus para ser sacerdote do povo de Israel, representar o povo de Israel. Tinha todo o conhecimento do poder da palavra, todos os conselhos e a orientação, mas não quiseram. Talvez estava mais o ego cheio por ser o sacerdote do povo de Deus. Talvez estava mais focado nas vestes, né, dos sacerdotes, se apresentando ao povo quem era, que deixou de lado os princípios e os valores de Deus. Estava negligenciando todo o ensinamento que Deus havia passado para eles, como deveria ser a vida de um sacerdote. E ao longo dessa caminhada, eles foram negligenciando ao ponto que Deus os puniu com morte. Porque estava profanando o templo, onde era para ser sagrado, onde oferecia sacrifício ao povo. Homens que conheceram a palavra na época do Velho Testamento, que sabiam dos valores de Deus, que sabiam que Deus era um Deus zeloso, e mesmo assim negligenciaram, não quiseram um compromisso, não deram valor, e acabou sendo punido por Deus através da morte. Mas conheceram a palavra e não valorizaram como deveriam ser valorizados. Dá uma abrida lá, Renan, em 1 Samuel 2, 12 a 17, só para a gente acompanhar esse texto. Pois eu estou certo de que Deus... Não, ainda não. É o outro versículo, né? 1 Samuel. Isso, 12 até o 17. Os filhos do sacerdote Eli não prestaram e não se importavam com Deus, o Senhor. Ele era o povo de Deus. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando o homem estava oferecendo seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, eles enfiavam o garfo dentro da panela, e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifício. Mas antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. E não vai aceitar, ele não vai aceitar vocês, ele não vai aceitar de vocês carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. Desobediência e rebeldia. Não cumpria como era determinado a maneira de oferecer o sacrifício a Deus. Eles ultrapassavam etapas e queriam que sejam feitos da maneira deles, e não da maneira que Deus havia determinado. Por quê? Porque eles tinham apenas a tradição de filho da tribo sacerdotal. E eles não deram importância, mas não eram transformados, não permitiam que o conhecimento dos ensinos de Deus os transformasse. Nunca conheceram o plano de Deus para as suas vidas, ou não valorizavam o plano que Deus havia estabelecido para o sacerdote em suas vidas. Não deram importância àquilo que Deus havia determinado que era importante. Homens que conheceram a vontade de Deus, mas desprezaram. Não houve o poder da transformação, da alegria de conhecer a vontade de Deus e de servir a Deus. Negligenciaram os princípios e os valores de Deus e acabaram sendo punidos. Porque Deus havia feito a parte dele. Eles deveriam fazer a sua parte como os sacerdotes de Deus e não fizeram. Não deram valor ao poder da transformação da palavra. Também temos lá em 2 Timóteo 4,
Meu horário está quase dando ali. 2 Timóteo 4,14, aonde o latoeiro Alexandre, um homem que seguiu o apóstolo Paulo, que aprendeu com o apóstolo Paulo, foi discipulado pelo apóstolo Paulo, e Paulo está escrevendo essa uma carta à igreja: cuidado com esse homem, que ele me resistiu. Quando eu tentei conversar com ele, que não era da maneira que ele estava vivendo e fazendo, ele me resistiu, não quis ouvir a mensagem do Evangelho que Jesus nos deixou, de que maneira precisávamos viver como discípulos de Jesus. Ele negligenciou os ensinamentos e não quis ser transformado pelo poder da palavra. Olha que perigo. Deus havia feito a parte dele. Bastava Alexandre compreender a mensagem do Evangelho de Cristo, mas ele não quis, ele resistiu. Ele não quis ser transformado. E por isso, Paulo está escrevendo uma carta: cuidado, afaste do tipo desses homens que não querem o poder de Deus em suas vidas, não querem ser transformados, renovados. Pensou mais nos prazeres desse mundo e desse século. E tem pessoas que muitas vezes vão sentir que o Evangelho e a transformação da palavra não são para eles, porque não querem mudar os valores e os princípios que Deus tem estabelecido para a sua igreja, que continua sendo a mesma nos dias de hoje. Ele era um artesão que andou com Paulo, ele foi ministrado pelo apóstolo, mas infelizmente nunca deixou entrar em seu espírito o poder transformador da palavra e o agir do Espírito Santo de Deus. Cuidado, que eu tenha cuidado, para que a palavra não pedrifique em meu coração e em minha vida, mas que seja tão poderosa que esteja me transformando a cada dia. Esse poder transformador age em nossas vidas de um jeito muito dinâmico, mas como isso é agido? Ele age de 3 formas, assim, em nossas vidas. Primeiro, como se fôssemos uma criança que tem que ser carregada no colo, mas que chega à maturidade. Lembra, quando nós nascemos em Cristo Jesus, somos uma criança ainda que precisa daquele leite genuíno, o princípio do Evangelho, da palavra, que precisa da ajuda dos irmãos, que precisa ser acompanhado, que precisa ser doutrinado, que precisa ser ajudado nas suas fraquezas, nas suas lutas, que é o desafio do crescimento espiritual para cada um de nós. Muitas vezes cai, muitas vezes toma algumas decisões que ainda não são compatíveis ao Evangelho, mas porque ainda é uma criança, ainda está precisando do leite genuíno, mas essa criança precisa crescer. Precisa de uma maturidade natural do crescimento, como uma criança precisa também crescer naturalmente. Primeiro Tessalonicenses 5:26, eu vou adiantar um pouco por causa do nosso horário. 5:3 diz que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de Cristo Jesus. Então há 3 processos em nossa vida para essa caminhada, assim funcionar, vamos dizer assim, para que dê certo, para que nós chegamos lá. Primeiro alma, depois espírito e também o corpo, que seja todos transformados de acordo com a vontade de Deus. O corpo, temos que transformá-lo no templo do Espírito Santo de Deus. Ele é onde o Espírito Santo de Deus habita, então precisa ser um corpo saudável. Não falo de doenças, mas aonde o Espírito Santo de Deus tenha prazer de habitar, aonde o Espírito Santo de Deus tem o acesso para transformar, para mudar, para nos direcionar assim ao caminho do céu. 1 Coríntios 6:19. Por isso possamos assim pedir ao Senhor que transforme-nos, porque pertencemos a Ele, cuidando do nosso corpo para a honra a Deus que habita em mim e em você. Precisamos cuidar do nosso corpo para que não seja entregue às malícias desse mundo, às maldades desse mundo, à perversidade desse mundo, porque em mim e você habita o Espírito Santo de Deus. Somos selados por Ele, é a moradia dele. Eu e você precisamos compreender isso, não estamos só. Existe em mim a presença de Deus contínua. Então que esse corpo seja usado para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. A minha mente também, Paulo fala, transforme em uma usina do Espírito Santo
Deus. Que a minha mente seja transformada, que o meu pensamento, que a maneira de eu pensar, viver e agir seja de acordo com os princípios de Deus. 1 Coríntios 2,16, que nós desejamos ter a mente de Cristo e não a mente viciada, impregnada de pensamentos humanos. Não estamos moldados de acordo com o sistema desse mundo, mas somos moldados de acordo com a mente de Deus. Então que aqui haja ação do Espírito Santo, que aqui entre os pensamentos compactuados com a vontade de Deus, que sejam os valores de Deus que transformem a minha mente, que ela esteja aberta para receber a transformação do Evangelho através da ajuda do Espírito Santo de Deus. E ele fala pelo Espírito também, temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. Você percebe que temos o Espírito, mas precisamos nos encher dele. E o que é encher do Espírito Santo de Deus? Aí nós começamos a pensar e perceber em nossas vidas se está havendo a transformação de acordo com a vontade de Deus. Se a minha vida está sendo transformada, se as minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos estão sendo renovados em Cristo Jesus, isso significa que eu estou permitindo que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo essa grande transformação, assim em minha e em você. Só para encerrar, meu irmão, Pedro precisou negar Jesus 3 vezes. Você lembra? Ele amava Jesus. Mas no momento do desafio da vida dele, que muitas vezes todos nós passamos, ele negou Jesus. Por medo de ser morto, pela circunstância que ele estava vivendo ali, ele negou. Mas Pedro precisou passar por esse processo para ser transformado. Porque depois que ele foi transformado pelo poder do Evangelho, depois que ele tem aquele encontro com Cristo Jesus e percebe e reconhece o perdão de Deus, Jesus faz dele o grande apóstolo da igreja. E aquele homem, por mais que não tenha sido o homem perfeito, porque nenhum ser humano é perfeito, plantou em seu coração o desejo de seu discípulo, que investiu sua vida, seu coração, sua mente e seus valores no poder do Evangelho que transforma. Que eu e você tenhamos o coração de Pedro. Que quando percebermos que algum ato e alguma ação de nossas vidas estamos negando, volte. Porque Deus está sempre de braços abertos. Eles reconhecem muitas vezes que não seremos perfeitos, mas que temos um coração como de Pedro, de voltar ao Senhor. Fala, Senhor, me perdoa. Eu quero ser transformado, mas eu preciso da tua ajuda nessa área. Eu preciso que o Senhor me socorra. Porque esse mundo é um desafio de todos os dias, para cada um de nós. É uma luta constante. Aonde quer que você esteja, eu sei que você tem sua luta, sua batalha, sua fraqueza, seu desânimo. E nem por isso quer dizer que você não está nos braços do Senhor. É uma fase que precisamos falar, Senhor, me ajuda. Eu quero ser como Pedro. Reconhecer que preciso da tua ajuda e do teu socorro. E assim, meu irmão, vamos ser transformados de glória em glória, até o dia que Cristo Jesus venha buscar a sua igreja. E que eu e você esteja lá. Talvez ferido, machucado, mas não desanimado. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. E permita que o poder transformador dessa palavra mude a sua e a minha vida, o meu e o seu coração, para experimentar a bondade perfeita de Deus em nossas vidas. Deus te abençoe, boa semana e vamos em frente com Cristo Jesus. Amém.